Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 16, bora para nossa análise diária. Galera, se inscrevam no canal e deixem um like. Pessoal, hoje, nós tivemos a macro afetada, por causa das possíveis tarifas ali, que estão sendo estudadas ali pelos Estados Unidos, Já foi aplicada tarifas da China, para o Brasil e a imprensa não está falando, Mas nada de novo aqui no Brasil, Sempre acontece isso. E agora é americana, tá, galera? Então isso aqui pesou durante o nosso pregão, tá, pessoal? Então, esse primeiro movimento aqui, que a nossa bolsa quase chegou a 1,5 de queda, foi devido, a essa movimentação, tá? Então, se nós formos analisar, inclusive os nossos índices, eles estão flat, um pouquinho mais para queda, o Nikkei tá 2 de queda, Europa deixou de arrefecer, A própria Alemanha tá agora, o DAX está caindo 0,62, tá? Então eu vi que um pouquinho positivo, galera? Então os índices, o Nasdaq está caindo 1,25, E está com uma queda um pouco mais forte, tá? Mas estavam um pouco mais flat para queda, tá? E quanto ao petróleo, o petróleo ele meio que lateralizou, aqui no nível de preço entre 80 dólares mais ou menos, Então tá mais ou menos agora tá 85, Brent tá 85 e o petróleo bruto tá 79, Tá mais ou menos, ficou positivo durante o pregão, tá? E os minérios eles ficaram trabalhando de forma geral em queda, Então o ouro agora está 1,76, prata 3, 3,15, 13,5 de queda. O cobre ficou um pouco mais flat, Mas estava também negativo, tá? O aço flat na alta, tá? Então estava 0,5%, agora está 0,45, 0,70. E o minério de ferro ficou flat, mas para queda, que ficou 0,33 agora, tá? Então, galera, somado a isso, nós também tivemos indicador econômico, tá? Então, nós tivemos a manufatura, vendas no varejo também, no qual vieram um pouco melhores aqui, vieram um pouquinho melhor, tá? Os dados vieram um pouquinho melhor, galera? Mas basicamente nós tivemos isso, E no mais, bora para nossa análise. Então, galera, dado isso, nós vimos aqui que inclusive o nosso juros, tá, pessoal? Então aqui, olha, o nosso juros, galera, nossos juros trabalhando na alta, Então abriu flat, Aqui mais ou menos por 20 minutos, ficou um pouquinho mais flat e depois ele pegou uma tendência de alta, principalmente os vértices mais longos, A ponta média e curta ficou um pouco mais flat, mas está positiva, tá? A não ser aqui o nosso DI 1F27, que está 0,10, 0,10 de queda, mas é só ele, tá? De resto, tá tudo trabalhando na alta, E se nós formos olhar para o DAP também, ele ficou flat, mas depois ele ficou uma movimentação de alta, Que é o nosso juros real. Então fez uma movimentação aqui durante o nosso pregão, inclusive a mediana deles, olha só, tá em alta, mas agora ficou um pouquinho mais deitada. Mas no geral tá 0,60, 0,50, tá? Então, galera, dado isso, nós podemos vir aqui para o nosso mini índice, galera? Então, hoje nós tivemos alguns tipos de sinais dúbios, galera? Porque a macro, galera, era de queda, tá? Mas ele fez uma movimentação que eu julgo que aqui é uma compra, Então ele parte do... Aqui está o ajuste, o POC, Corta, volta neles, Esse aqui é o trade clássico, Ele volta na resistência e aqui dá um sinal de compra, tá? Então, ou o trader leva um stop ou zera, tá? Dava para sair com poucos pontos, tá? Mas para mim isso aqui é um sinal, tá? Isso aqui é um sinal de compra, no qual foi declinado, E depois ele renovou a mínima e voltou
tá? Só que ele não fez um toque tão proficiente, né? Então o trade mais bonito, né? A operação mais bonita seria voltar aqui, né? E ter essa resistência, virar uma resistência, né? Que aqui é um suporte, depois que ele corta por baixo, vira uma resistência e vai buscar pelo menos um 0,5%, né, galera? Então a macro era de queda aqui, né? Por isso que eu senti esse sinal um pouco mais dúbio, tá? Mas essa movimentação aqui, ele nem conseguiu, né? Na verdade, ele nem conseguiu vir tocar aqui por baixo. Se nós formos julgar uma frequência, ele interagiu com essa área, tá? Mas, para ser mais... Assim, a cotação não faz o que você quer, né? Seria ele expandir um pouquinho mais e fazer essa movimentação aqui por baixo, tá? E vir aqui, né? Porque aqui tá um pouquinho 1 para 1, né? A gente tem mais ou menos 1 para 1. O stop estaria atrás do POC do ajuste, né, galera? Então ele fez a movimentação aqui de queda, né? A abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, tá, galera? Então, abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. O que aconteceu? Queda para os nossos índices, né? E as ações trabalhando em queda, tá? Algumas ações assim, né? Setor bancário, até estavam trabalhando na alta, né? Banco do Brasil estava 1% de alta, mas de resto estavam caindo, né? A Vale abriu, Vale em queda, Prio e Petro, né? Meio flat, mas está trabalhando agora e depois começou a cair, né? Ficou flat, ficava um pouco positiva, um pouco negativa e de resto, galera, olha aqui, setor bancário principalmente, né? Em queda, tá? Então queda para os índices, né? Micro S&P aqui, ó, caindo, né? Quando abriu a abertura do mercado americano, ele caiu mais um pouco, mas depois fez uma movimentação um pouco mais de alta. Mas olha só os índices, queda, né, galera? Então que o nosso índice vai fazer? Cair também, tá? Depois a abertura do mercado americano, que deu uma barrigada ainda de queda, né? Aí aqui estava a Petrobras, que ainda estava se segurando e depois ela começou realmente a ensaiar, a ficar negativa, né? E aqui caindo mais um pouco os nossos índices. O que acontece? Queda de novo, né, galera? Inclusive aqui a gente tem o nosso 1% e amplitude média diária. Então hoje nosso índice realmente pesou bastante, né? Essas histórias da tarifa, que elas podem ser aplicadas, tá? Então vai ficar aí a um tweet do Donald Trump, né? Bora ver o que irá acontecer, tá, galera? Então, queda, né, galera? Aqui não tava vendo mais compra, tá? A não ser esse toque aqui. Não um toque, mas ele criou uma liquidez, né? E ele veio aqui. Aí aqui eu entendi que podia ser uma venda, mas que depois ela voltou a aparecer, né? Então nesse plano aqui, deixa eu até diminuir aqui para ficar maior. Então nesse plano aqui, galera, no qual ele teve a defesa, né? Então ele criou essa liquidez aqui, ó. Então bem interessante, galera. Ele começou, né? A depois da abertura do mercado americano ele caiu mais um pouco, mas ele começou a ensaiar uma queda, tá? E aqui a gente tem a nossa VWAP também, né, galera? Então essa liquidez que eu, se não me engano, tá no 176.800, né? Para mim essa aqui foi a segunda venda, né? Então a gente tinha uma venda aqui, tá? E depois uma venda um pouco mais em cima, que era na volta para essa liquidez nesse toque, né? Quem conseguiu comprar aqui, galera, fez um trade interessante, né? Não vou dizer que não, tá? Mas eu não estava procurando compras aqui, tá? Não estava procurando compras, estava procurando melhor venda, né, galera? Essa movimentação aqui de venda para mim foi um pouquinho melhor, porque ele vinha para essa liquidez aqui, né? O alvo seria essa possível liquidez, tá? Que ele não veio e depois os players ficaram defendendo na venda para ir sim tocar, tá? Então aqui dava para ter trabalhado a venda, né? Trabalhado a venda aqui nesse toque. Para mim isso aqui foi um gatilho, tá? E ter saído pelo menos aqui, tá? Feito parcial, né? Trazido para o zero, deixar o mercado realmente te tirar. Então, no mais, eu acho que é isso para o nosso mini índice, tá? Dólar futuro, galera.
O dólar, já no caso do dólar, ele subiu, né, pessoal? Só que ele fez uma movimentação interessante também, só que dúbia, né, pessoal? Então nós vimos aqui, se nós formos olhar para o nosso Forex, tá? Então deixa aqui, tá carregando o nosso Forex. Hoje o real, ele meio que ficou perdedor, tá? Mas não tão perdedor assim para as outras moedas, tá? Então as outras moedas do nosso Forex estão ganhando, né? Inclusive, por exemplo, a libra esterlina está perdendo de 0,08, né? Então não tá uma, eles não estão ganhando assim com tanta força, com tanto ímpeto, tá? Então isso aqui o dólar também, né? Deixa eu até mostrar também o nosso dólar, né? Nosso dólar ele tá ganhando, né? Ele tá 0,30, tá numa movimentação de alta, tá clara, né? Passando aqui do 100, né? A gente tem aqui o 100, ele voltou de novo para essa região. Então isso aqui ajuda também o nosso dólar a permanecer na alta. Mas o que, que ele fez, né? Então a gente tem uma gap de alta já no dólar, no qual ele veio aqui e meio que interagiu, tá? Essa aqui é uma operação muito difícil, tá, galera? Porque aqui tem 1 minuto, né? Aqui tem 2 minutos de mercado. Então, para mim isso aqui é um toque, tá? Para mim isso aqui é meio que um toque aqui no 100, né? Então ele veio aqui no 100, né? Então quem conseguiu fazer essa compra, né? Poderia ter levado até a máxima que seria a abertura de mercado, né? Que seria bem interessante, tá? Mas tem que esperar, né? Fazer alguma movimentação mais clara, né? Deixar a VWAP ela se inclinar para um lado, ou ela ficar negativa ou ela ficar positiva para poder procurar um pullback e entrar, tá? E esse pullback para mim foi aqui também, tá? No 113, né? 113, no qual ele veio aqui de novo para a máxima, né? Então a gente tem aqui um toque na máxima, tá? Depois, Petax futura, né? Então ele cria uma liquidez, tá? Uma liquidez maior, no qual ele criou duas liquidez aqui, tá? Criou duas liquidez, tá? No qual a liquidez ainda tá aqui, né? A liquidez maior. Mas ele deixou um pouco acima a primeira Petax futura, acima da maior liquidez. Isso aqui dá um entendimento de compra, né, para o nosso câmbio, tá? E além disso, ele trabalhou, né, pelo menos um pouquinho comprador, né, da segunda metade da, assim, umas 10h30, né, porque a gente tinha 10 horas, 10 até 10 horas, 10h30 ele estava um pouco mais vendedor, mas depois ele começou a ficar comprador, trabalhando em cima do preço futuro, né? Não conseguindo passar aqui, porque nós temos aqui o 125, né? A gente tem ele veio até no 123,5, se não me engano. Mas o 125 está aqui em cima, né, galera? Então aqui já seria do 100 para o 125, né? É um delta do dólar. Aqui os players já estão começando a colocar no bolso, né, galera? Então a gente tem que ter certos entendimentos, tá? De movimentação aqui do câmbio, né? Então o delta do dólar que nós calculamos é de 24, 25 e 26 pontos, né, galera? Isso aqui já dá uma margem mais ou menos de onde os players estão desmontando a posição. E além disso, nós temos a opção de venda e de compra, que é no 5, né? Então a gente tem no 25 e 75, né? A gente já sabe disso, tá? Então essa movimentação aqui de venda, né, vindo para o preço futuro, tá, para esse preço futuro, achei interessante essa especulação, né? Contanto que tem um gatilho, né? E aqui foi dado um gatilho, né? Inclusive ele redefendeu, né? Não renovou a máxima. Mas essa movimentação aqui, ela conseguiu, ela seria meio que interrompida, né? Por causa que tem um terceiro preço futuro, né? Então os players desmontam um pouquinho a posição. Quando sai os preços futuros, né? Ou eles renovam ou eles meio que desmontam a posição, tá, galera? E depois a cotação ela veio buscar o terceiro spot, né? Então a gente tem a primeira Petax futura, o primeiro spot do dia. Segunda Petax futura, aí a gente tem a segunda spot, segunda taxa à vista, né? Terceira Petax futura, terceiro spot do dia e terceira taxa à vista, né? Petax futura final e o spot final, que é o nosso D0. Então, hoje
câmbio ele conseguiu fechar a simetria da manhã porque deixou a maior liquidez aqui. Nós temos a maior liquidez aqui, tá? A maior liquidez está aqui. A VWAP, deixa eu apagar de novo, né? Então tá aqui a nossa VWAP ancorada do dia. Ele veio aqui e ele tocou, né? Então essa movimentação eu achei interessante, uma especulação para venda, tá? Mas não tá tão boa porque o melhor desenho, né, galera? E eu volto aqui a falar, o mercado ele não faz alguns padrões que nós queremos, tá? Mas o melhor desenho seria se a cotação continuasse comprada e viesse aqui no preço futuro. Aí aqui assim seria o toque para vir voltar, né? Que ele tem feito alguns dias desses, né? Por exemplo, tá aqui, né? Então a movimentação ontem. Então ele tá comprador, né? O dólar ele tava negativo aqui, né? Então começou a fazer as Petax futuras aqui, né? E a Petax futura final é interessante quando ele tá comprador, né? Acima do preço futuro, ele toca aqui e aqui a gente tem um possível gatilho de compra, né? Então durante os dias ele faz isso, né? Sendo que a melhor compra seria no primeiro preço, no spot do dia, né, galera? Então ele faz às vezes essa movimentação, né? Esse mergulho que é interessante aqui, porque os players desmontam a posição, algumas posições eles desmontam, tá? Eles decidem se vai continuar comprador no preço futuro ainda, tá? Então essa venda aqui, né? Que eu acho mais interessante é quando ele está caindo e faz a Petaxi abaixo, né? E dá, pelo menos na nossa média contratual, e da principal maior liquidez, né? Porque isso aqui é uma tendência de alta, tá, galera? É uma tendência de alta. E essa compra no spot, né? Para mim seria mais interessante, sendo que a compra melhor é no preço à vista, né? Seria a compra ideal, mas os players não deixam chegar lá, né? Porque se é ideal, então eles já estão comprando em cima do money, né? Porque é o smart money, o dinheiro inteligente que compra, né? Em cima do money, que seria o dinheiro burro, o varejo, né, galera? Então tem que entender esses conceitos aqui do dólar, tá, pessoal? Mas ele está fazendo uma movimentação, né? No qual ele cortou. Agora, se tiver um gatilho, pode ser que seria interessante uma compra aqui para nós deixarmos no 125, primeira parcial, tá? E possivelmente ele vai fazer o ajuste aqui nesse range, né? Do 115, né? 115, que a gente tem a abertura de mercado, até o 125, tá? Mas tem que ver a cotação onde ela vai estar às 3 horas. Então, galera, basicamente é isso. Pessoal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!